Olá pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Andenberg. Essa aula, galera, é uma aula de revisão e correção dos exercícios referente ao capítulo 5, a Revolução Industrial. E então é isso, é uma aula de revisão e ao mesmo tempo fazer a correção das atividades que tem nesse capítulo, que eu pedi para vocês fazerem. Acho que na semana retrasada. Enfim, mas vamos para o que interessa. Primeiro ponto, vou ser objetivo aqui, né? Não é uma aula propriamente dita, mas é uma aula de revisão, de resgate, de entendimento do que foi o conteúdo, do que é o conteúdo. Primeiro, a centralidade do conteúdo é sobre a Revolução Industrial e com base na primeira e segunda Revolução Industrial. Bom, galera? Beleza? O grande salto da Revolução Industrial foi a possibilidade da produção em larga escala com utilização de tecnologias, com utilização de maquinário. Esse foi o grande salto esse é o grande salto da Revolução Industrial. Foi uma mudança radical na estrutura produtiva, aonde antes essa estrutura produtiva era predominantemente artesanal e manual, artesanal. Tá certo? Durante muito tempo. As principais atividades econômicas que o ser humano tinha antes da Revolução Industrial eram chamadas atividades primárias: agricultura, pastoreiro, pesca e extrativismo. E que geralmente era basicamente para o próprio consumo ou para o consumo da comunidade, ou algo, no máximo, um comércio local. Essa era a premissa das atividades primárias antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve um salto que proporcionou um mercado internacional. Essas mercadorias produziam em tanta quantidade que não se restringiu somente a um local, a uma região. Esse é o grande salto da Revolução Industrial. Beleza? Dando continuidade à Revolução Industrial, o salto é do artesanato à indústria moderna. Esse tópico vai tratar aqui. Vai falar que desde o período paleolítico, as sociedades humanas se dedicou-se a transformar a matéria-prima. E essa dedicação em transformar-se a matéria-prima, e essas matérias-primas é o quê? A pedra, o barro, a peles, minérios, lã, madeira e por aí vai, foi através do exercício chamado trabalho. Trabalho. Esse exercício, esse ato, essa ação de transformar a matéria-prima se chama trabalho. E esse trabalho teve como principal objetivo de transformar essas matérias-primas para a sua sobrevivência. Então, principalmente, as principais atividades foram manuais, praticadas em toda a sociedade, chamada de artesanato. Tá bom? Predominou-se atividade manual durante muito tempo da história da humanidade. Os sapateiros durante a Idade Média. Lógico que as coisas foram mudando no decorrer da história. Tá bom? Com a expansão comercial e urbana ocorrida no século XVI, os comerciantes ganharam destaque na Europa. Os artigos que vendiam não eram produzidos por eles, mas comprados dos trabalhadores artesanais que tinham um ritmo próprio de produção. Com o tempo, os comerciantes perceberam que aumentariam seus ganhos se pudessem controlar o tempo e o ritmo de trabalho dos artesãos. Por isso, decidiram reuni-los em um mesmo espaço, chamando fábrica, mas muito pouco semelhante às fábricas modernas. Ali eles escolhiam o produto que seria feito, como seria feito, em que quantidade ou tamanho. Assim assumiram o controle do processo que antes era do artesão, que ainda detinha, entretanto, dos instrumentos e do saber específico do seu campo de atuação. Esse sistema ficou conhecido como manufatura. Vamos falar de algumas etapas até chegar à atividade industrial. Primeiro, artesanato. Manual, atividade manual em que se predominou o artesanato. Posteriormente, com o avanço do comércio e com o destaque de uma classe social, uma burguesia, comerciante, que se insere também no ritmo de produção da qual se associa com os artesãos
e estruturam um tipo de fábrica, um tipo de produção que agora vai continuar predominantemente manual, mas dessa vez delegando tarefas, tendo divisão de tarefas para produzir mais ainda as mercadorias. E esse processo se chama manufatura. E quando se insere artifícios tecnológicos, um maquinário, que aí vem a chamada Revolução Industrial, que é a maquinafatura, né? O início da divisão de trabalho se dá na manufatura. E aí quando vai surgir, vai ter uma distinção entre os donos dos meios de produção e aqueles que trabalham nos meios de produção. Os que trabalham nos meios de produção são os operários. E os que são os donos dos meios de produção é a burguesia industrial. Com o desenvolvimento da produção foram introduzidas as máquinas. Isso já é o salto da Revolução Industrial, que permitiu um único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Essa mudança deu origem às maquinafaturas industriais. Aí é por isso que emergem classes sociais antagônicas, aquelas que trabalham para sobreviver e as outras que vivem da força de trabalho de outros. O operariado, aquele que vende sua força de trabalho, os que estão lá na labuta da produção dos sapatos, vamos dizer assim, em larga escala, na produção industrial, enquanto os donos são os industriais, são a chamada burguesia ou capitalistas. Vamos lá, esse cenário de transformação ocorreu também na monarquia parlamentar inglesa. E essa monarquia parlamentar inglesa, destacada aqui no capítulo, é para dizer como é que se dá a mudança política nesse regime. O governo absolutista inglês no século XVII, com os reis Stuart, foi alvo de seguidos confrontos com o parlamento. Este era formado pela Câmara dos Lords, composta pela alta nobreza e eclesiásticos mais importantes, e pela Câmara dos Comuns ou Câmara Baixa, formada por representantes das cidades, burgueses, a baixa nobreza e o baixo clero. Com o progresso econômico resultante da expansão comercial e marítima, bem como as diferenças religiosas entre os grupos anglicanos, puritanos e católicos, os choques de interesses na sociedade se acentuavam, agravados pela atuação dos absolutistas da monarquia inglesa. E aí começou a ter perseguição, enfrentamento, guerras civis, restrição. Se teve uma grande reviravolta através de uma república puritana impulsionada pela burguesia inglesa, mas ela foi retroagida, aí restabeleceu novamente o parlamento, e aí dessa vez com a monarquia coroando Carlos I em 1660, e eles foram que deram um pontapé inicial em uma junção entre um poder parlamentar entre nobreza e burguesia no interior desse parlamento, em que proporcionou políticas de modernização econômica, impulsionando mais ainda as atividades industriais. O contexto da Revolução Industrial. Como é que se dava isso? Quais foram os motivos para ter ocorrido a Revolução Industrial? Né? E qual foi o primeiro país? O primeiro país foi a Inglaterra, pessoal. E os motivos foram, primeiro, os elementos fundamentais. Um progressivo enriquecimento da burguesia inglesa com as atividades mercantilistas, controle do governo inglês pelo parlamento desde a Revolução Gloriosa em 1688. A Inglaterra possuía grandes jazidas de ferro e carvão, matérias-primas indispensáveis à fabricação de máquinas e geração de energia. Então, a Inglaterra tinha condições fundamentais para isso, para impulsionar a indústria. E na Idade Moderna, a lã inglesa conquistou um espaço considerável no mercado europeu. Por isso, antigas propriedades agrícolas foram transformadas em grandes pastos destinados à criação de ovelhas ou ampla produção rural diversificada, dispensando os camponeses, que sem trabalho no campo dirigiram-se para as cidades. Essas são as características, mas outra é a mão de obra, a disponibilidade de mão de obra. Aonde boa parte daqueles trabalhadores que trabalhavam no campo, chamados camponeses, eles se deslocaram para as cidades por conta dessa onda de mudança e surgimento de emprego nas fábricas, né?
Porque teve um enfraquecimento muito grande no campo com as políticas de cercamento. E aí é por isso que muitos se deslocam e vão para as cidades. A Revolução, a Revolução Industrial favoreceu mais quem? Obviamente, pessoal, existe às vezes um discurso, principalmente por parte de liberais, de que a Revolução Industrial foi um grande salto para a humanidade, para todos os indivíduos. Não, 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 não. Não só foi. No primeiro momento, não foi para todos os indivíduos. Quem se beneficiou mais com a Revolução Industrial, logo no seu grande salto, né, foi a burguesia industrial, foram os países capitalistas, foram os capitalistas. Porque as condições sociais e econômicas dos trabalhadores, daqueles que estavam fazendo a atividade industrial funcionar, era extremamente precária, extremamente frágil, né? Salários baixos, precariedade do trabalho, não tinham nem moradia, viviam na rua, era uma situação decadente para os trabalhadores. Então, o enriquecimento da burguesia inglesa se deu com custo da exploração dos outros grupos sociais, resultando no surgimento de uma massa miserável de trabalhadores nas grandes cidades. Além disso, a partir da segunda metade do século XVIII, cresceram também as desigualdades entre os países que produziam as matérias-primas e os que compravam. Finalmente, a industrialização acabou provocando graves problemas ambientais, cujos efeitos são sentidos até hoje, porque foi descabido o processo de exploração, né, da matéria-prima. As fases da Revolução Industrial. Tem a primeira Revolução Industrial, que foi uma marca da substituição da manufatura, da produção manual, para a produção com a utilização de máquinas, chamado maquinofatura. Se predominou uma indústria têxtil e, ao lado, a siderúrgica. E aí tem algumas conquistas interessantes, né? O barco a vapor, em 1805, a locomotiva, em 1814. Grandes inventos importantes na primeira Revolução Industrial. Início do século XIX. Segundo a Revolução Industrial, corresponde a um processo de industrialização que se acelerou com a difusão do uso do aço. É quando se vai se fortalecer e difundir a chamada indústria de base, galera. O desenvolvimento de novas fontes energéticas como o petróleo e a eletricidade e a modernização do sistema de comunicações. Essa foi a marca da segunda Revolução Industrial. E as indústrias se difundiram pelo continente europeu. Não ficou somente na Inglaterra. Foi agora para a Bélgica, para a França, para a Itália. Se expandiu, inclusive chegando no Japão e nos Estados Unidos. E tem também a chamada terceira Revolução Industrial, que surge aproximadamente na década de 60, mas seu salto é 70. Na década de 70, com o desenvolvimento da microeletrônica, possibilitou avanços na informática, nas comunicações e na robótica. A biotecnologia, por meio das engenharias genéticas, possibilitou o aumento na produção de alimentos e a descoberta de novas terapias. E tem a chamada Quarta Revolução Industrial, que é do início do século XX, alguns estudiosos destacam esse período, que é pela automatização das fábricas, combinando máquinas com processos digitais, dando a internet como eixo desse processo. Como foram as condições dos trabalhadores durante esse processo, galera? As condições dos trabalhadores durante esse processo foram as mais terríveis possíveis, né? Para você ter ideia, também formou-se aglomerados humanos gigantescos nas grandes cidades industriais, né? Os trabalhadores faziam jornada de 14 a 18 horas diárias, tinham péssimas condições de higiene e de segurança, recebendo pagamentos geralmente irrisórios. Mulheres e crianças também trabalhavam nessas fábricas, morriam, sofriam diversas condições e por aí vai. Mas esses trabalhadores começam a reagir. E eu acho que um grande movimento que se destaca logo no início dessa reação contra essas contradições é o movimento do ludismo, que foi um movimento que enfrentou essas contradições, a exploração do trabalho. E aí surgiram os sindicatos, né? Surgiram os partidos políticos que começaram a engajar suas lutas por melhores salários, condições de trabalho, a garantia de direitos e por aí vai. Legislação trabalhista e por aí vai. Quais foram as ideias contrárias ao capitalismo que estava surgindo nesse processo da Revolução Industrial, desse capitalismo industrial?
surgiram as perspectivas no interior da classe operária, propostas de subverter, de acabar com a ordem capitalista e transformar em uma nova ordem. E aí algumas correntes, o socialismo utópico, né, francês, que predominantemente de intelectuais franceses, que defendiam a criação de uma sociedade de iguais, sem destruir a propriedade privada, mais moderada e por aí vai. Surgiu o socialismo marxista, mais científico, analisou com profundidade o que era o capitalismo, através de Karl Marx e Engels, que estudiosos da época. Criticava todo o processo de exploração da classe trabalhadora, ela entendia a luta de classes como motor da história, né? Entendia a contradição entre operários e burgueses e defendia que os operários deveriam impulsionar uma revolução e transformar a sociedade, construir uma sociedade socialista sem classes sociais e sem propriedade privada dos meios de produção. Tinha os anarquistas, que eram mais radicalizados do que os socialistas científicos, defendia, além da abolição da propriedade privada, defendia a abolição também do Estado. Seu maior representante foi Mikhail Bakunin. E agora vamos para... Tinha os defensores... E também a reação contrária, aqueles que defendiam o capitalismo, né? Que eram os liberais, né? Que defendiam que o que impulsionava de fato era o capitalismo, era essa lógica liberal, a livre iniciativa, a não intervenção do Estado na economia, nessas perspectivas, né? E um grande precursor disso é o Adam Smith. E muitos dos pensamentos liberais se sustentaram também na perspectiva do darwinismo social. Vamos lá. Globalização, vamos lá para as perguntas. Já temos um aqui, ó. Globalização, conexões com geografia. A primeira pergunta é: o texto acima, Milton Santos, refere-se... Cadê? Milton Santos refere-se ao conceito de aldeia global. Em grupo, faça uma pesquisa sobre esse conceito e busque imagens que representem na sua sala, com base no material coletado, apresente suas descobertas em cada grupo apresentado. Galera, lógico que nós não estamos em sala de aula, mas a ideia é também a gente tentar dialogar da seguinte maneira: o que é que se destaca aqui, né? Primeiro, é sobre o conceito de aldeia global, desenvolvido por Marshall McLuhan na década de 60, é baseado na análise do desenvolvimento dos meios de comunicação. Importante destacar as transformações sociais decorrentes das inovações tecnológicas que impulsionou essa transformação. Por isso que chama aldeia global. Segunda questão: a partir da identificação desse conceito, que mudanças podemos perceber na forma como entendemos o tempo e o espaço atualmente? Com o advento da internet e dos aplicativos de comunicação instantâneo, o tempo e o espaço foram relativizados. Temos a produção de notícias em todos os lugares do mundo e o acesso no momento em que elas estão acontecendo. Também podemos conversar com as pessoas que vivem em locais distantes de forma instantânea. Terceira questão: nos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial impulsionou o desenvolvimento de diversas áreas: comunicação, transporte, alimentação, etc. Da mesma forma, atualmente, o fenômeno da globalização está ligado a grandes avanços tecnológicos. No entanto, tais transformações tiveram e têm como consequência o aumento da desigualdade social. Explique isso. Não é? Porque, apesar de ter grandes avanços tecnológicos e serem compartilhados em todo o mundo graças à globalização, elas não são acessíveis para todos por conta da grande contradição do capitalismo, que é a exploração do trabalho. Apenas uma parcela da população pode, de fato, se beneficiar das conquistas desse mundo globalizado. Vamos agora para as atividades. Um mapa, ó. Vou até pausar aqui para vocês se situarem em um resumo, né? Primeira questão, atividade. Explique as transformações ocorridas nas condições de trabalho com o aparecimento das indústrias. E aí, como é que se deu isso? Os trabalhadores
os trabalhadores, como era isso? Ó, explique as transformações ocorridas nas condições de trabalho com o aparecimento das indústrias. Os trabalhadores, pessoal, deixaram de ser proprietários das ferramentas de trabalho e do produto e deixaram de trabalhar em suas casas, de ter controle do seu ritmo de trabalho e de produção. Eles passaram a produzir conforme as necessidades dos donos das fábricas. Essa é a grande mudança do trabalho na Revolução Industrial. Onde antes era artesanal e o trabalhador tinha um controle do tempo, né, pois ele que tinha a noção de o que produzir, em que momento produzir, em que horário produzir, a partir das suas condições. E com a Revolução Industrial, com uma lógica de produção de maquinofatura, inverte essa perspectiva, ele não tem mais autonomia e ele é submetido a esse tipo de funcionamento. Perde até seu tempo. Segunda questão. Cite o período e as características correspondentes às fases primeira, segunda e terceira da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, a partir de 1760, surgimento das primeiras máquinas a vapor e desenvolvimento da indústria têxtil inglesa. Segunda Revolução Industrial foi a partir de 1850, expansão do desenvolvimento industrial por todo o continente europeu, para a América do Norte e para o Japão, e uso de derivados de petróleo e de eletricidade ao invés de vapor. E terceira Revolução Industrial, a partir da década de 60 e o auge em 70, desenvolvimento de biotecnologia, da química fina, da microeletrônica, avanço da informática nos meios de comunicação e globalização da economia. Terceira questão, quais ideias liberais... Terceira questão, quais ideias liberais defendiam o capitalismo no século XIX? Defendia a teoria da livre concorrência e da divisão do trabalho. A teoria também do valor do trabalho e da lei férrea dos salários. E o darwinismo social, que justificava como naturais as desigualdades sociais resultantes da Revolução Industrial. A quarta questão é: identifique as principais correntes do pensamento que criticavam a sociedade industrial do século XIX. Quais eram? Socialismo utópico, socialismo marxista, que também é chamado de socialismo científico, e o anarquismo. Vale lembrar que essas ideias são ideias oriundas da classe operária. Pelo menos o socialismo científico e o anarquismo. Quinta questão. O desenvolvimento econômico industrial e o uso de novas tecnologias melhoraram as condições de trabalho, justifique de acordo com o que você estudou. Não, galera, lógico que não. Mas é importante promover e entender, pessoal, acerca da mobilização dos trabalhadores exigindo melhorias nas condições de trabalho, que foram conquistadas após muita luta. Ao longo do século XX, as tecnologias foram sendo implantadas para dar segurança aos trabalhadores. E o trabalho infantil foi sendo combatido, a ponto de se tornar, na maioria dos países, proibido por lei. O grande salto foi por conta das lutas, né? O que melhorou as condições de trabalho foram as lutas, as contradições. Sexta questão, leia o trecho. Em qual teoria do século XIX se apoia o autor do texto acima? Você concorda com ela? Por quê? Está se referindo, pessoal, ao darwinismo social. Temos que ter a noção, galera, que esse tipo de argumento não justifica a riqueza ou a pobreza de um indivíduo. A riqueza ou a pobreza envolve uma série de elementos que dependem do contexto econômico, político, social e cultural, que em nada estão relacionados com essa ideia de seleção natural. Ressalte que vale lembrar que as leis do mundo natural nem sempre
são válidas para as relações sociais, para as relações humanas. Não podemos travar as perspectivas do campo das ciências naturais para o campo das ciências humanas. Sétima questão. Observe a gravura. Observe a gravura. A seguir, responda as questões. A. Que elementos da imagem ao lado nos dão evidências de que ela é contemporânea à Revolução Industrial? Está atrelado ao quê, pessoal? A presença de trens, a de anúncios publicitários nas paredes da estação. Isso, o porquê disso, né? É por isso. Esses são os elementos que dão evidência disso, da contemporaneidade. B. Com a Revolução Industrial, os produtos industrializados passaram a ser produzidos em massa e em série. Explique os efeitos desta forma de produção sobre o mercado e relacione-os à imagem ao lado. A produção em série, galera, e em massa aumentou a concorrência entre as empresas. A partir disso, se desenvolveram novos hábitos de consumo, que consequentemente se estimulou a publicidade, como está evidenciando aí, né, na imagem, né, cheio de publicidade na estação de trem. Além disso, exigiu melhoria na circulação e distribuição das mercadorias, o que foi garantido pela ampliação de ferrovias, como é demonstrado na figura. Então, finalizamos, né? Terminamos. Essa aí a ideia dessa aula foi fazer um balanço do que é o conteúdo e, ao mesmo tempo, corrigir as atividades. Então, é só isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.